mais uma vez eu queria agradecer o convite e eu vou pedir para fazer como da outra vez, há mais ou menos um mês, quando eu falei por aproximadamente 20, 25 minutos, e depois, lógico, abrimos para perguntas, comentários sobre assim o assunto de hoje. Há uma frase que diz assim, como é que é? Faça a fama e deite na cama. A ideia é, quando se tem uma fama, não adianta. Às vezes se passam anos e a fama continua. Tanto a fama boa como a fama má. A gente que está mais tempo na igreja, a gente tem, especialmente durante a juventude, faz algumas coisas que a nossa fama continua. As minhas famas mesmo, o Newton, de vez em quando gosta de relembrar algumas coisas que marcaram a minha juventude e adolescência. Porém, existe também boas famas, frases que identificam uma pessoa. Por exemplo, eu vou citar alguns e vou pedir para você se você consegue identificar alguém com apenas essa frase. O amigo de Deus identifica quem? Abraão. Abraão. O homem muito amado de Deus. Opa, o homem muito amado de Deus. Você é muito amado de Deus. João? Um anjo. Quem? João? João também, discípulo amado, né? Mas um homem muito amado. Você Daniel. é um homem muito amado. Daniel, boa. O doce salmista de Israel. Salomão? O doce salmista de Israel. Davi. A voz do que clama no deserto. João Batista. João Batista, o homem que andou com Deus. Enoque. Noé também, mas realmente Enoque é o primeiro, né? Agora, a nossa mensagem de hoje, o homem segundo o coração de Deus. Davi, muito bom. Então, você pode perceber, são frases que quando se fala, nós geralmente lembramos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu terminei de ler essa semana o segundo livro de Samuel, e essa mensagem, na realidade, ela veio. Assim, eu tinha sido convidado já há algum tempo para trazer uma mensagem, e ela veio exatamente na minha leitura eu vou pedir aos irmãos que abram em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ver por que, pelo menos três marcas. O tema da mensagem de hoje é marcas de um homem cujo coração pertence a Deus. Mas a ideia de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, nós podemos mudar para um homem cujo coração pertence a Deus. Eu estava comentando essa semana com a minha esposa que a gente, às vezes, tem vários personagens da Bíblia que nós admiramos. E eu admiro Davi, e eu me identifico, inclusive, com Davi, porque é um homem, assim, que tinha os seus defeitos, tinha as suas quedas, mas uma coisa era verdadeira. Davi amava verdadeiramente a Deus. E nesse texto que nós vamos ler agora, nós vamos ver 3 marcas, e vamos tentar aplicar para os dias de hoje, de um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ler, na verdade, todo o capítulo 24 de 2 Samuel. Eu vou pedir para um voluntário ou uma voluntária ler para nós, por favor. O levantamento do censo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas porque tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Danjã e viraram-se para Sidom. Chegando à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo,
Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que eu fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bersebá. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi um altar ao Senhor e apresentou os holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Obrigado. É o Marquinhos, né? Isso. Ok, obrigado, viu, pela leitura. Imagina. Então, esse texto é um texto um pouco controvertido, porque é que fala que foi o Senhor que se levantou, mas o texto paralelo de 1 Crônicas diz que, na verdade, foi Satanás que incitou Davi. A ideia de recenseamento sempre é a ideia de controle. Você sabe que o ser humano gosta de controlar, gosta de dizer: eu tenho, olha só o tamanho do meu poder. E talvez por esse motivo, o Davi tenha pensado na ideia de fazer um censo, que, como eu falei, o texto paralelo de Crônicas diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e tentou Davi. E quando Davi, ele inclusive falou que ia fazer o censo, o Joabe foi contra, porém, como rei, a palavra de Davi prevaleceu, mas em seguida, ele percebeu que ele tinha errado. E nós vemos que ao errar, ele percebeu isso. Houve, na verdade, uma consequência disso. Várias pessoas, assim, 70.000 pessoas morreram depois que Davi escolheu que tipo de castigo ele queria. E, no fim, quando o anjo vai se estender até Jerusalém, Deus manda ele fazer um sacrifício, e ele vai fazer o sacrifício em Araúna. Mas essa é a história. Eu gostaria de tirar dessa história 3 marcas de uma pessoa que nós podemos aprender com Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que entregou, cujo coração pertence a Deus. É quando a sua vontade, os seus valores são cada vez mais parecidos com os valores de Deus. É nesse sentido que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a primeira característica de uma pessoa
que tem um coração de Deus está no versículo 10. Depois que foi feito o recenseamento, o versículo 10 diz: depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ao Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Primeira marca de uma pessoa cujo coração de Deus, essa pessoa ela se torna sensível ao pecado. Às vezes eu vejo no meio cristão frases do tipo: somos todos pecadores mesmo. Só que parece que, quando as pessoas falam isso, parece quase uma comemoração por ser pecador, por falhar. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o coração de Deus, reconhece: sim, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Mas sabe, eu reconheço isso lamentando. Porque nós, de vez em quando, na verdade, todos os dias, quando nós conhecemos a santidade de Deus e conhecemos o nosso interior, nós sabemos que todos os dias nós falhamos contra Deus. Mas uma pessoa que é de Deus, ele não vibra. Ou pelo menos ele não leva, ele não minimiza o seu pecado. Ele chama pecado pelo nome. Pecado. Não foi uma falha, não foi uma coisa mínima, porque às vezes minimizamos o pecado. Mas o Davi, ele dá um nome. Cometi um grande pecado contra Deus. E você lembra que Davi não foi a primeira vez que ele fez isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, 12, quando Davi peca com Batseba, você lembra que o profeta Natan, ele vem e ele inclusive vai chamar a atenção de Davi através daquela história, e o Davi fica muito bravo e ele diz: quem fez tal coisa deveria morrer, e na verdade ele estava se condenando com isso. Quando o profeta Natan diz: você é o homem, Davi. Você lembra que Davi diz, ele não diz: a culpada foi Batseba, que não escolheu o lugar melhor para tomar banho. Culpados foram os meus instintos de homem. Não. Ele diz: eu pequei. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5, é outro texto que mostra esse lado de Davi. O Saul está perseguindo ele, e ele vai lá e corta a orla do manto de Saul. E você lembra que naquele texto, logo que cortou, o texto diz: pesou o coração de Davi. Não porque Saul era grande coisa, mas porque para ele Saul era o ungido de Deus, como de fato tinha sido ungido anos antes pelo profeta Samuel. E o Davi tinha no seu coração: se o Saul for ser derrotado, se o Saul for ser morto, será o Senhor que o levantou. É o Senhor que vai assim destruí-lo, é o Senhor que vai fazer ele cair. Então, uma pessoa que tem um coração que pertence a Deus, de um lado, é muito humilde, de reconhecer sempre quando é corrigido, seja pela palavra de Deus, como 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, repreender, etc. Seja a palavra de Deus que tantas vezes assim nos faz olhar para dentro de nós e percebemos que existem áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas, seja quando uma outra pessoa chega em nós e mostra assim uma falha, alguma coisa que estamos fazendo. Uma pessoa que tem um coração de Deus, quando peca, seu coração pesa, fica triste, angustiado. E seu desejo é correr para os braços de Deus, pedindo perdão a Ele, pedindo uma nova chance, que com certeza, Deus, quando nós vamos a Ele e pedimos uma nova chance, Ele sempre está pronto para nos perdoar. Então, quando uma pessoa que tem um coração de Deus, quando ele peca e o seu coração atinge, em primeiro lugar, todo pecado atinge em primeiro lugar a Deus, que nos ama, que nos criou, que enviou Jesus, inclusive, para nós que somos discípulos, enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Só que quando uma pessoa que tem um coração de Deus, ele peca e ele sabe que atingiu não somente Deus, mas atingiu também o ser humano,
Às vezes é uma palavra mal colocada contra a esposa, o filho, um irmão em Cristo. Às vezes é uma atitude inapropriada. Uma pessoa que tem um coração de Deus, como Davi tinha, é uma pessoa que tem uma extrema sensibilidade ao Espírito Santo. Porque quando ele faz o que não é a vontade de Deus, dói lá dentro. E aquela dor não é dor para destruir, é dor para fazê-lo voltar para o Senhor. Você lembra de Zaqueu? É um dos grandes exemplos de arrependimento na Bíblia. Zaqueu, quando ele se arrepende, ele não diz simplesmente, eu vou me arrepender, daqui em diante eu não vou mais assim ser desonesto. Ele diz, olha, eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A ideia de arrependimento tem a ideia também de restituição. Naquilo que nós podemos restituir. Uma pessoa arrependida vai fazer isso. Jesus diz lá nos evangelhos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é quando reconhecemos a nossa falência própria. Nós não temos justiça própria. Precisamos de Deus. O pobre de espírito é como aquele publicano lá na parábola de Jesus, em Lucas capítulo 18, que ele e o fariseu estavam assim orando, e a Bíblia diz que o fariseu falava muito bem dele, de si próprio, mas o publicano diz que nem tinha coragem de olhar para o alto, mas ele batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, um pobre de espírito é alguém que chora. Bem-aventurados que choram. E quando nós choramos? Nessa luta que eu e você travamos contra o pecado. A gente faz coisas boas, confiando no sangue de Jesus, que nos perdoa todos os dias. Mas a grande realidade é que o objetivo que Deus tem para nós, que é enorme, o padrão de Deus é enorme, e nós não conseguimos chegar lá. De um lado, nós repousamos, porque sabemos que Jesus pagou o preço para nós. Mas uma pessoa que tem o coração de Deus, meu irmão, minha irmã, ele quer ser cada vez mais como Jesus. Ele quer ter cada vez mais a santidade, o amor, a misericórdia que Jesus tinha. E nesse sentido, essa pessoa é uma inconformada. Como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, Romanos capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação, assim, da vossa mente. Uma pessoa, eu tenho 10 minutos, uma pessoa que é verdadeiramente de Deus, é aquela que tem a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Um tempo desses, eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava querendo tomar uma decisão que era errada, que ia ser muito mal para a vida dela, que era pecado, inclusive. E eu falei, fulano, você tem a mente de Cristo. Lembra disso. Eu sei que está doendo, eu sei que as emoções estão afloradas, que nesse momento a vontade sua é fazer do jeito que você quer. Mas lembra, você não é qualquer um. Você é um filho de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você é uma pessoa que está seguindo as pisadas de Jesus. Então, primeira característica que mostra Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que entregou seu coração a Deus, e se nós queremos entregar a nossa vida a Deus, nós devemos ter um coração sensível ao pecado. Sabe? Confiamos no sangue de Jesus. Sabemos que vamos para o céu e não vai ser pelas nossas atitudes, é por causa do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, queremos ser cada vez mais como o Senhor. Segunda característica está no versículo 14. Eu vou pedir para alguém ler, porque eu já falei bastante, não vi, está todo mundo quietinho, então, por favor, alguém leia versículo 14, por favor. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Obrigado. Maurício, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos, esposo da Heleninha. Ok, Luiz Carlos, desculpa.
Segunda característica de uma pessoa que tem um coração de Deus é que ela é uma pessoa em que, quando peca, ao invés do pecado afastá-la de Deus, o pecado a aproxima mais de Deus. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que está tão acostumada com a comunhão maravilhosa que existe, todos nós que somos seguidores de Jesus, que somos filhos de Deus, aquela comunhão quando nós lemos a palavra dele, aquela comunhão quando nós passamos os nossos períodos de oração com o Senhor, aquela comunhão quando estamos com os irmãos, assim como o corpo de Cristo. Davi aqui, ele tinha 3 opções. Versículo 13, 7 anos de fome, 3 meses fugindo de seus inimigos. Ele diz, não, eu não quero cair na mão do homem, eu quero cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Uma pessoa, quando ela tem o coração de Deus, mas lamentavelmente peca, porque ela vai pecar em determinados momentos, ela pede perdão a Deus. Mas não é aquele perdão de dizer, Senhor, estou arrependido somente. É aquele perdão em que nós aceitamos a disciplina amorosa do Senhor. Aceitamos as consequências do nosso pecado. Por quê? Porque uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ele conhece o Deus que tem. Ele sabe que mesmo quando somos disciplinados pelo Senhor, sempre é um objetivo de nos aproximar ainda mais dele, que Deus não quer nos destruir. Mesmo quando ele, assim, às vezes pesa a mão sobre nós, nos momentos em que nós somos, assim, disciplinados. Então, o pecado, ao invés de afastar uma pessoa que tem um coração de Deus, ela aproxima mais. O Salmo 51 e o Salmo 32 mostram isso. O Davi, ele passa um tempo, depois que ele pecou com Batseba, e o Salmo 51 e o Salmo 32 relatam um pouco sobre isso. Ele diz, enquanto calei-me, os meus ossos doíam. No Salmo 51 ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque ele sabia que com aquele pecado ele poderia ter o Espírito Santo assim tirado dele. Então, uma pessoa dessa, que tem um coração segundo o coração de Deus, é uma pessoa que aceita Deus como seu pastor, inclusive para que o Senhor dê umas cajadadas de vez em quando nele, para levá-lo de volta. Salmo 23, versículo 4, é um salmo de Davi, inclusive, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas tem um versículo, versículo 4, em que ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é a ideia? Ele aceita ser pastoreado e até disciplinado pelo pastor, assim, da sua vida. Ele sabe que todo arrependimento, que todo pecado tem uma consequência. Que a melhor coisa que existe é não pecarmos. É pensarmos bem antes de tomarmos certas decisões, porque as consequências muitas vezes são terríveis. Mas quando uma pessoa que tem um coração de Deus peca, além de correr para o Senhor, ele corre esperando os termos de Deus, não os seus termos de arrependimento. Eu volto se for dessa maneira. Não. A pessoa volta humilde, porque sabe que errou. E, inclusive, aceitando a correção amorosa que Deus, e até certo ponto, que o povo de Deus, quando existe uma correção na própria igreja, muitas vezes assim tem que fazer para proteger o corpo de Cristo. E a terceira característica que eu quero citar é o versículo 24. Quem puder ler para nós, por favor, lê o versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não custei nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Ok. Terceira característica que eu gostaria de citar, uma pessoa que ela tem um coração, que é um coração de Deus, é uma pessoa que não tem reservas para com Deus. Se há uma coisa que Davi era para o Senhor, ele era extremamente mão aberta para Deus.
Claro que aqui Davi não é bobo nem nada, ele sabe que ele vai, inclusive, oferecer um sacrifício para Deus por causa do pecado dele. Então, mais do que nunca, ele tem realmente que caprichar. Mas uma característica de uma pessoa que é de Deus é esse versículo 24. Ele diz: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. O Salmo 116, versículo 12 diz, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então, uma pessoa que tem um coração de Deus, sabe por que no Novo Testamento nós não temos a exigência do dízimo? Porque dízimo é mixaria. Uma pessoa que é de Deus, ela não se contenta apenas de dar 10% do que ganha. É 100% de toda a sua vida. Tempo, bens, assim, energia e também dinheiro. Fala sério, que mixaria pedir o dízimo do Zaqueu, quando ele deu quase tudo? Que mixaria pedir o dízimo de Barnabé, lá em Atos capítulo 4, quando ele deu um terreno para assim, abençoar a igreja? Então, uma pessoa que tem um coração de Deus, ele é uma pessoa sem reservas. Infelizmente, às vezes, nós temos no meio cristão pessoas que ainda têm muita reserva para com Deus. Ah, mas qual é o mínimo que eu dou e o Senhor vai aceitar? A pessoa que tem um coração de Deus não é assim. Ele está sempre querendo dar o melhor de si, assim, para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos, assim, ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Então, no Novo Testamento, não são meus bens somente, mas é a minha vida inteira. Eu devo ser um sacrifício santo a Deus. E por isso que o Davi aqui, ainda na velha aliança, lógico, ele diz: eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, algo que não me custe assim nada. Agora, eu gostaria de concluir, que meu tempo já passou, que nessa quarta-feira nós sermos desafiados. Eu quero ser desafiado e desafiar você também a ter um coração que é entregue ao Senhor. Se você tem um coração que é entregue ao Senhor, ele ficará dolorido quando você pecar contra o seu Deus. Porque a última coisa no mundo que você quer é pecar contra ele. Mas, uma vez que peca, você corre para ele, arrependido, pedindo o seu perdão e certo, assim, da sua misericórdia. E, finalmente, é uma pessoa que é um sacrifício vivo para Deus. Todo o seu ser, os seus bens e as suas energias são feitos assim para agradar ao Senhor. Então, gostaria de deixar conosco aí essa conclusão e esse desafio que é meu e seu, assim como discípulos de Jesus. E eu acho que eu falei um pouquinho mais que 20 minutos, um pouco mais, eu acho, uns 25 minutos, creio eu. E eu vou abrir para, caso alguém tenha um comentário, uma pergunta para fazer. Claudi, Heleninha. Sim, Helena. Nós devemos ser como crianças, né? Muitas vezes, quando a gente é criança e a gente acaba desobedecendo fazendo alguma coisa errada e o pai da gente vai nos disciplinar, essa disciplina, ela dói. E o pecado, eu vejo que o pecado também dói, porque de uma forma ou de outra a gente tem as consequências, né? E essa consequência, ela pesa. E esse peso, ele é dolorido. Então, a gente, quando a gente é criança, a gente acaba fazendo coisas erradas e os pais vêm nos disciplinar com a vara, ou com uma cinta, ou com um chinelo, e é dolorido. Então, a mão de Deus, ela pode pesar sobre nós. Então, que a gente possa refletir e não pecar. E quando pecarmos, como você disse, voltar para Deus, pedir perdão e procurar ter um coração segundo Deus. Essa é meu entendimento, que eu entendi do que você explicou para nós. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Ô, Valdir, como a minha esposa acabou de falar, né, que devemos ser como criança. A criança é assim, nossos filhos. Nós corrigimos, né,
Eles choram, ficam tristes, mas eles, tipo, esquecem, né? E o amor dele para conosco continua. E nós devemos ser como crianças. Deus nos castigando, não devemos ficar irados, ficar com raiva, não. Devemos ser como criança e continuar confiando, tendo fé, acreditando em Deus e esquecer aquilo, né? E procurar sempre nos corrigir. Não é verdade? Muito bom. Mesmo. Amém. Obrigado. Valdir, Sim. sou eu, Donizete. Você, eu acho que eu não iria errar, não. Né? Então, versículo 24, que você frisou, né, um dos últimos, me chama bastante atenção essa ideia, né, de que ele diz, né, não vou fazer nada ao Senhor que não me, vou fazer ao Senhor algo que não me custe, né? E é uma tentação para todos nós, né? Isso, né? A gente vive num mundo que prega muito isso, né? A facilidade, a comodidade, né? Passa de um jeito mais fácil, cômodo e tal, né? Tudo mais fácil. E se a gente não toma cuidado, a gente leva isso para a vida cristã, para o trabalho do Senhor, né? Esse versículo me fez lembrar de Jeremias 48:10, onde diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Né? Então, assim, realmente é uma advertência para nós esse versículo e assim, é um grande ensino, né, de Davi, esse versículo 24, desse capítulo 24, né? Não vou fazer ao Senhor algo que não me custe, né? Sim. Muito bom. Oi, Valdir. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Boa noite. Sabe quem está falando? Creio que é Dalva, mas eu tenho medo de arriscar. Bingo! Ganhou! Tudo bem, Valdir? Bem, é sempre um prazer ter você com a gente. Mas você falando que nós temos que nos dar realmente para o Senhor e não fazer o trabalho de Deus relaxadamente, às vezes eu fico pensando, sabe? Se é o presencial, não deu tempo, o ônibus atrasou, não estou com vontade. Mas muitas vezes, Valdir, nós temos tantas oportunidades agora online também, e muitas vezes você desenvolve um trabalho bacana e um monte de pessoas, de repente, não valoriza, não, sabe? Não é por tua causa, para quem está fazendo ou não, mas é para Deus, né? Então, a gente não tem que realmente dar sem medidas, né? E não pensar, fazer o melhor realmente para Deus, né? Então a gente tem tantas oportunidades e às vezes a gente dá tão pouquinho, né? O restinho que sobra. Então é assim, maravilhosa assim, a palavra que você trouxe e nos faz refletir, né, Valdir? E são em todos os âmbitos, né? Não é só a questão da oferta, mas a oferta vivo, né? O sacrifício vivo, como você falou. Não é mesmo? É isso. Verdade. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Dalva. Boa noite, Valdir. Boa noite. Agora você sabe quem está falando, né? Não vou nem arriscar mais, viu? Depois da vergonha que eu passei. Tá bom. É a Silvana que está falando. Então, Valdir, eu achei interessante. Minha cunhada, vou te falar, eu não lembro da sua voz. Depois a gente conversa. Então, eu achei muito interessante quando você falou a respeito de quando a gente peca e atinge Deus, e a gente atinge os homens também. Mas muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pensa que está atingindo só o homem, mas esquece que está atingindo Deus em primeiro lugar, que é o mais importante de tudo. Né? Então, é pedir perdão para Deus e para que o homem seja curado. Porque normalmente, quando a gente vai se redimir para Deus, é mais fácil falar com o homem e pedir perdão. Agradeço pela sua palavra, achei muito interessante. Amém. Boa. Então, pelo que você ensinou, e a gente tem que ver que os nossos olhos não são os olhos de Deus. Então, nós temos que olhar para as pessoas com os olhos de Deus, que Deus, ele muda a todos. A gente vê a história de Jonas. Jonas, na sua teimosia, via Nínive como um povo cruel, e foi para Tarsis. E ele tinha feito o voto de ir para lá, mas ele falava, não, aquele povo não merece, é cruel. Né? Então já tinha fama de cruel. E a gente vê, a primeira da história foi linda, né? Que o rei se colocou
em pano de saco, o povo louvou e adorou o Senhor. Foi lindo. Aí a segunda parte não foi porque os pais não passaram para os filhos, né, continuar louvando a Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa perspectiva. Entendi, verdade. Obrigado pela sua participação. Obrigado, boa noite. Prazer Boa noite. revê-lo novamente. Igualmente. Eu de novo, a Silvana, eu tenho só uma frase muito interessante que fala a respeito do pecado, que diz assim, ó, o pecado mais silencioso na terra é um escândalo no céu. Você entendeu? Às vezes, aparentemente, na terra está silencioso, mas no céu já está sendo um escândalo. Bom, eu vou passar então para, acho que é o Márcio que está com, porque acho que o nosso tempo também já até passou aqui. Uma coisa que vocês falaram e me fez lembrar, alguém falou bem no começo, né, a questão dos pais. Você sabe que eu lembro, tem algumas coisas que eu fiz no passado e ficaram, né? Eu lembro que, acho que alguns já, boa parte deve conhecer essa minha ilustração. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, talvez, até menos que isso. E eu fui no mercado, eu e minha irmã, e lá nós estamos envolvidos com uma garotada da vizinhança e nós fomos furtar doce. Lá no Jumbo Eletro. Os mais velhos lembram do Jumbo Eletro, lá na Paulo Facini. E eu peguei um docinho. E acabei sendo, inclusive, pego pelo sujeito lá da guarda e quase nós fomos parar no juizado de menores. Mas eu lembro que ele falou, nunca mais faça isso. Percebo que você não tem essa índole, mas você está sendo mal orientado. Mas não é nem isso que eu quero frisar. O que eu quero frisar é que eu e minha irmã, na época eu tinha acho que uns 10 anos, algo assim, minha irmã tinha um ano a menos que eu, nós fizemos um pacto. Os nossos pais nunca vão saber disso. Por quê? Sim, íamos tomar uma surra com certeza quando eles soubessem daquilo. Mas só de pensar naquilo que meu pai e a minha mãe me ensinaram, seja honesto, não pegue nada dos outros, coisas assim, só de imaginar a decepção dos meus pais foi suficiente para não fazer mais, e eles não souberam. Eles souberam. Eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu e minha irmã. Quando aí contou, né, 30 anos, você vai contar e dar risada. Mas por que a gente não queria? Porque não queria decepcionar. Mesma coisa a relação nossa com o pecado. Sabe? De um lado, somos perdoados por Jesus, somos sim, todos os dias. Todos os dias pecamos, porque pecado é tudo aquilo que a Bíblia ensina. Quando eu penso mal em alguém, eu estou pecando também. Mas a gente não quer decepcionar Deus. Tem um texto que para mim é um verdadeiro assim. Vocês conhecem, 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor, assim, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas os olhos do Senhor, não, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu já falei. De vez em quando eu estou ali, tentado, fazer um negócio errado, ou deixar de fazer algo certo. Eu olho de um lado, olho de outro, a vontade é fazer, eu olho para cima. E quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que era errado, ou fiz o que era certo, porque eu não queria decepcionar o meu Pai Celestial. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. Eu vou passar para o Marcos.